Boa tarde, passando para lançar o nosso quarto capítulo de Geografia. Página 196, vamos lá. Os impactos das atividades econômicas urbanas e rurais no solo. Página 196, vamos lá. Os impactos ambientais são alterações causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas na natureza. Essas mudanças podem causar risco para o homem ou para os recursos naturais. Os principais impactos causados pelo desenvolvimento das atividades humanas são... Vamos lá. Quiserem grifar? Podem grifar. Redução da biodiversidade de plantas e animais. Erosão do solo causado pela atividade agropecuária. Poluição do solo por descarte irregular de resíduos. Poluição dos rios por materiais tóxicos provenientes das indústrias. Desmatamento e queimadas. Descarte de dejetos agrícolas em rios e lagos. Esgoto doméstico em rios e afluentes que chegam até os oceanos e mares. Dependendo da área atingida, o impacto pode ser classificado em local regional e global. Grifando: local, quando se restringe a um único ambiente onde foi iniciado. Regional, quando atinge mais regiões. Global, são impactos de proporções mundial, tá? Então, vamos lá. Impacto ambiental das atividades humanas. Qualquer ação ou atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto que pode ser positivo ou não. O que se percebe é que, na maioria das vezes, os impactos são negativos, geram degradação e poluição ao ambiente. Os tipos de impacto estão relacionados com as questões econômicas do espaço. Temos aí uma cidade, uma imagem de uma cidade. Podem grifar aí a parte do impacto ambiental das atividades humanas. Agora vamos para os impactos ambientais urbanos. Com a expansão das atividades industriais a urbanização se intensificou, levando milhões de pessoas para as cidades. O aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos naturais, a falta de saneamento básico, o consumo exagerado de bens e materiais e a produção constante de lixo acarretam mudanças drásticas na natureza. Dentre os principais impactos ambientais causados pelo homem, podemos citar a redução e a canalização dos rios nas cidades, enchentes, deslizamentos de terra, poluição sonora e visual, efeito estufa, poluição dos rios através de esgoto e lixo, entre outros. Podem grifar. O deslizamento de terra, também chamado de deslizamento de encosta, é um processo que envolve o desprendimento e transporte de solo ou material rochoso encosta abaixo. É um fenômeno natural, porém é intensificado quando ocorre o desmatamento e a ocupação de áreas inadequadas para a moradia. As enchentes são um grave problema nos espaços urbanos. Sua causa está relacionada à acumulação das águas das chuvas, sem que haja meios necessários para o seu escoamento e filtração. Esses problemas são decorrentes da compactação e asfaltamento do solo, além do acúmulo de lixo em bueiros e galerias. Podem grifar, tá? A poluição sonora e a poluição visual também causam transtornos para a população. Os ruídos causados pelo barulho do trânsito e o excesso de propagandas visuais espalhadas pela cidade, cartazes e placas e outdoors, fios elétricos e pichações afetam a saúde dos habitantes. Dentre os principais poluentes do ar, podemos citar a fumaça, partículas inaláveis de dióxido de enxofre,
ozônio, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono, tá? Podem grifar também. Falando sobre isso aqui, sobre poluição, né? O barulho do trânsito. Hoje eu vi uma reportagem que falava lá em Niterói, né? Com essa pandemia, aumentou muito o número de entregas, né? Por motos. Sabe quando a gente faz um pedido de lanche e que vem, né, com o rapaz entregar na moto? Então, os moradores de lá estavam reclamando por conta desse barulho, porque impedem, né, como tá muito calor, alguns moram em prédios altos, querem ficar com as janelas abertas e o barulho entra dentro de casa. Né, aí tava falando no jornal, vendo o que poderia ser feito, porque a fiscalização, essas coisas todas. E aí dizia que as motos saem de fábrica com um silenciador, mas quando saem, eles tiram essa peça, né? E aí esse barulho fica ensurdecedor. Então eu vi uma reportagem justamente hoje falando sobre esses barulhos, né, do trânsito, tá? Então vamos lá. Aí tem fumaça das indústrias, poluição do ar, outdoor e poluição visual, ok? A ausência de serviços de saneamento ambiental é um dos problemas característicos dos centros urbanos, fato que influencia diretamente nos índices de mortalidade infantil. O saneamento é um conjunto de ações que incluem coleta de lixo e a limpeza das vias públicas, abastecimento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana, proporcionando assim um ambiente saudável para a população. Aí nós temos aqui um esgoto a céu aberto, né? Isso aqui é culpa do ser humano que faz essas coisas aqui, que tacam lixo e aí quando vem a chuva já era. Impactos ambientais rurais. A poluição no campo é um problema mais atual do que os presenciados nas cidades. Assim como a poluição urbana, esse tipo de poluição coloca em risco a saúde humana e da natureza em geral. Os principais tipos de poluição nas áreas rurais, podem grifar, são falta de saneamento ambiental, que leva o esgoto doméstico para os rios, assim como na cidade. Contaminação química dos rios causada por detergentes, inseticidas e fertilizantes, ok? Aí temos aí uma imagem de uso de agrotóxicos, que são, eles tacam, né, nas plantações, e isso aqui, inclusive, faz mal para a gente, né, nos alimentos que a gente acaba comprando. A poluição no campo é o resultado direto de insumos agrícolas, principalmente inseticidas e herbicidas, né, que eles tacam para poder preservar aquela plantação ali, para não dar nenhum bichinho e destruir aquela plantação e eles perderem aquele trabalho feito, né, durante o ano todo. Essas substâncias contaminam o solo e a água, pois os agrotóxicos são conduzidos através das águas da chuva, prejudicando as águas subterrâneas, os lagos e os córregos. Aí nós temos aqui a contaminação da água por lixo e embalagem de agrotóxico. O solo do campo, ao ser contaminado, pode perder sua fertilidade, prejudicando a produção de alimentos. Além disso, a poluição pode chegar aos alimentos consumidos pelo homem e pelos animais, acarretando diversas doenças. Os principais impactos ambientais no Brasil. As atividades geradoras de impactos ambientais no Brasil são a urbanização e a industrialização sem planejamento, mineração, agropecuária e petróleo. A urbanização e a industrialização sem planejamento podem grifar, tá? Não tem como um de seus principais impactos retirada das áreas verdes para a construção de prédios, residências, fábricas e etc. Em consequência, há um aumento de poluição atmosférica, enchentes em períodos chuvosos.
A atividade mineradora é outra causadora de problemas ambientais, onde o garimpo pode provocar a contaminação através do mercúrio nas águas dos rios e lagos. Já as grandes empresas removem as áreas verdes, abrem crateras no solo, além do perigo de rompimento de barragens, com rejeitos químicos que podem contaminar a água, o solo e fazer vítimas fatais. Agropecuária. Cada tópico desse vocês podem ir grifando, tá bom? Tem causado impactos no Cerrado, no Pantanal e na floresta amazônica, através do desmatamento para criação de gado ou plantação de soja. Com a extração do petróleo, qualquer acidente em plataformas através do vazamento do óleo pode provocar a morte de peixes, aves marinhas e animais marinhos, ok? O problema representado pela imagem relaciona-se com a poluição das cidades por meio da degradação dos solos por infiltração, do aumento do número de aterros sanitários, do excesso de lixo na bacia hidrográfica local, da expansão de fábricas e indústrias poluidoras, da disseminação de processos anti-erosivos. As enchentes nas cidades são intensificadas pela poluição excessiva da bacia hidrográfica, na qual a cidade se encontra. O aumento de volume dos rios desvia o escoamento das águas, evitando o depósito delas em áreas naturais ou construídas para esse fim. O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Sem esse fenômeno, a Terra seria muito fria, o que dificultaria o desenvolvimento das espécies. Porém, as ações irresponsáveis dos seres humanos fizeram com que os efeitos se tornassem mais intensos, o que passa a ser bastante preocupante para a vida na Terra. Hoje a tia falou sobre os impactos das atividades econômicas urbanas e rurais no solo. Falei um pouquinho sobre os impactos ambientais. Falei sobre os locais, sobre o regional, sobre o global. Falei sobre os impactos ambientais nas atividades humanas. Falei sobre os impactos ambientais urbanos. Falei sobre as enchentes, sobre a poluição sonora e poluição visual. Falei sobre o saneamento ambiental. Falei sobre os impactos rurais, sobre a poluição no campo. Falei um pouquinho sobre os principais impactos ambientais no Brasil, né? E na agropecuária e com a extração do petróleo, ok? Vocês agora vão fazer os exercícios da página 200 e 201 e a tia volta para fazer a correção. Combinado? Beijo!